Fala pessoal, bem rapidamente ainda, pinceladas no Evangelho de João. Nós temos 4 dias, sempre no dia seguinte, entre João capítulo 1, do 19 até o 51, são 4 dias. Nós vamos falar aí dos 3 primeiros. Os 3 primeiros, do versículo 19 ao 28, a mensagem é: quem é João Batista? No segundo dia, a mensagem quem é João Batista, e a resposta dele é: não sou eu. Não sou eu o quê? O Cristo, Elias, mas a mensagem é essa, do primeiro dia é essa. Quem é você? E ele diz quem ele não é. No segundo dia, dos versículos 29 a 34, a mensagem de João Batista no segundo dia é ele. É ele quem? É ele, Jesus, é o testemunho de que Jesus é o Cordeiro. No terceiro dia, que nós vamos só até aí, a mensagem é o convite, é o chamado, é o convite, é venham ver, é sempre venham ver, que é do versículo 35 ao 42, um pouquinho mais do 42. Mas a primeira mensagem, primeiro dia, versículo 19 ao 28. João Batista, quem é você? Você é profeta, você é Elias, você é o Cristo. O que você está fazendo aqui? Você está batizando por quê? Né? Qual é a sua? Aí eu falo, não, eu não sou profeta, eu não sou Elias, eu não sou o Cristo. Eu não sou rei, eu não sou sacerdote. Era para eu ser sumo sacerdote, mas não quiseram. Não, o que você é então? Não, eu sou uma voz proclamando o reino. Só isso. E isso é interessante porque se remeter aos nossos dias hoje, o maior homem nascido de mulher, que é João Batista, ele diz aqui que, olha, eu não sou nada disso que vocês estão falando. Elias foi um homem poderoso, ele orou, não choveu, ele orou, choveu. Ele matou os profetas de Baal. Os reis, eu não sou nenhum rei. Eu não sou o prometido, o Messias, também não sou ele. Eu sou só uma voz. E aí se você pegar esse texto e comparar assim que para Jesus ele é o maior homem, né, que foi nascido aqui na Terra, né, com maior prestígio em relação a João Batista, você vê hoje que nós temos pessoas diferentes de João Batista. João Batista é uma voz que proclama. Nós, igreja, nós somos só uma voz que proclamamos. Nós não temos títulos de semideuses. Nós não podemos nem chamar alguém aqui de ungido nessa terra, porque essa palavra, Mexiá, ungido, Mexiá, é Cristo. Então como é que você vai chamar alguém de Cristo? Não, o profeta fulano, aquele slogan, né? Hoje virá o profeta ciclano, né? Aí cobra um cachê, enche a igreja. O oráculo pastor fulano, que entrega revelações. Aí vem João Batista, o maior de todos. O que você faz? Você é profeta? Não. Você é rei? Não. Você é sacerdote? Não. Você é sumo sacerdote? Não, me expulsaram. Então você é o quê? Eu sou apenas uma voz. Eu estou fazendo o povo tentar se arrepender para a hora que chegar a Cristo, o terreno já está praticamente pronto. Eu estou proclamando o reino antes. Então a primeira lição é essa: quem é João Batista? E a conclusão é: não sou eu. Eu não sou nada disso que vocês estão falando. E vocês não deveriam ser também o que vocês estão falando. Vocês deveriam ser apenas uma voz. Aí, no segundo dia, você entra no segundo dia, e aí não é mais a resposta do primeiro dia. Quem é João Batista? Ele diz, não sou eu, não sou eu. João Batista, então, o que está acontecendo? Aí João Batista aponta, o primeiro dia não sou eu, o segundo dia é ele. É ele quem? É ele o Cordeiro. João Batista, você lendo aqui os versículos, João Batista sabia quem era Jesus e sabia que Jesus já tinha vindo antes dele. Para você ter uma noção da mente
que João Batista tinha em relação à revelação de Deus em Jesus. Ele tinha uma mente, ele tinha um pensamento e uma teologia e uma hermenêutica a respeito de Jesus, que Jesus já era antes da fundação do mundo. Esse cordeiro, ele veio antes de mim, ele já existia antes que eu viesse a existir. Então ele tinha essa mentalidade. Então, no segundo dia, João Batista, e daí? Quem é você? O que você está fazendo? Agora não sou mais eu, é ele. Agora é o cordeiro. Então ele traz o cordeiro. Era no sacrifício da Páscoa. Só o sumo sacerdote poderia escolher um cordeiro para sacrifício. E João Batista toma para si ali a autoridade de sumo sacerdote, que deveria ser dentro do templo. E ele no deserto, ele toma para si essa autoridade e aponta para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus. É um sumo sacerdote escolhendo o Cordeiro de Deus. E é interessante porque nós viemos aí de mais ou menos 400 anos de silêncio profético. De nada escrito na Bíblia, de nenhum profeta se levantando mais, pelo menos na biblioteca, né? E a primeira expressão profética do Novo Testamento é essa: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a primeira expressão profética. Então, é a primeira palavra. Então, no primeiro dia não sou eu, no segundo é ele. E agora no terceiro dia, convidem, venham ver, chamem uns aos outros. Por quê? Porque no terceiro dia existe uma poesia judaica que chama quiasmo. Eu já falei isso em alguns vídeos anteriores. Essa poesia judaica está no Antigo Testamento, ela está no Novo Testamento. E é muito interessante que é uma poesia que é uma beleza literária que João traz. É algo maravilhoso. Porque é uma poesia que não é nem... São poucos que conseguem identificar, a não ser os judeus. Porque nós lemos e nós passamos batido. Nós não temos esse costume de procurar essa poesia. Nós não procuramos poesia, nós lemos poesia. O judeu, ele procura poesia. Porque os escritores estavam acostumados a escrever poesia de uma forma que fizesse você reler o texto para achar a poesia. E aí vem milhares de coisas assim, coisas supersticiosas, que Deus abençoa o judeu, que Deus faz prosperar o judeu, até os dias de hoje. Eu não posso negar isso, mas eu não gosto de acreditar nisso. Porque o judeu realmente ele tem tudo para ser próspero. Tem tudo. Porque ele tem a sua história escrita praticamente inteira, durante os milênios, atravessando nações, atravessando conquistas de nações, atravessando reinados, povos, culturas. E nisso ele conseguiu, diante de tudo isso, manter ali os seus escritos principais, a sua forma de vida, a sua cultura, a sua linhagem. Então não tem como ter um povo mais inteligente que esse na Terra. É um povo que traz a sua raiz inteira desde Abraão, estudando tudo que Deus fez por eles, ou não, as guerras, todas as coisas, as leis. Não tem como, então, é um povo que olha para um texto e ele quer identificar não só o que ele está lendo e entendendo no texto, ele quer identificar mais, ele quer identificar a beleza literária do texto. Ele procura e acha uma poesia. E João escreve uma poesia aqui no terceiro dia. Nós chamamos de quiasmo. Nós vamos colocar na tela aí. Quiasmo é uma poesia igual uma espinha de peixe. 1, 2, 3. Aí tem a ideia central, que está na tela aí. E depois 3, 2, 1. Então, por exemplo, nós temos no primeiro item, João convida
os discípulos para verem o Cordeiro de Deus. Quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus, fala para os seus discípulos. Número 2, João convida os discípulos para vir e ver. E Jesus também diz para ele, venham ver minha casa. Venham ver. O terceiro item, André chama Pedro, convida Pedro e leva até Jesus. Depois a espinha, quando ela faz o seu corte na outra diagonal, no número 3, Jesus chama Felipe para segui-lo. Jesus convida Felipe para segui-lo. O 2, Felipe convida Natanael para ver Jesus. E no 1, de novo, Jesus convida os discípulos para verem ali um verdadeiro israelita. Então você pega essa espinha de peixe aí e você vê, você grifa as palavras convida, ver, chamado. E isso em toda a espinha do 1 ao 3 e do 3 a 1. Tudo, ó. Esse é Jesus. Aqui, João Batista aqui, pessoal, esse é o Cordeiro. Jesus, pessoal, venham ver, convite, venham ver minha casa. Aí André chama Pedro, venha ver Jesus. Aí Felipe convida Natanael, venha ver Jesus. Jesus chama, faz um chamado para Felipe, venha me seguir. E no meio desse espasmo todo, dessa contaminação no bom sentido todo, de convite, de venha ver, o chamado, tá, fulano convida ciclano, ciclano convida fulano, venham ver também, vejam, diante de tudo isso, diante de toda essa turbulência de chamado, de convite, parece que aconteceu ali um murmurinho de todo mundo convidando, venha ver, Jesus convidando também, Jesus convida fulano, João Batista convida ciclano para ver Jesus, Jesus convida para vir para casa, tudo convite, tudo chamado, a ponto de Jesus até olhar para Natanael e falar, olha, vejam também esse homem. Vocês estão se convidando, então nós estamos nos apresentando. Esse cara aqui é um israelita que não tem erro. Esse cara aqui é o top. É o top do zelo da religião. Esse cara aqui, ele é bom. É um cara de bom caráter. Mas isso tudo no meio dos convites. Olha, vejam, convidem. Olha esse, olha aquele. E no centro de tudo isso, no centro desse quiasmo, o judeu quando lia isso, ele entendia como uma poesia. Não é igual a gente que vai passando e pronto. Não, o judeu entendia como uma poesia. E ele sabia que no meio, a ideia central do quiasmo era Jesus chama Pedro e lhe dá o nome de Cefas. O que ele quer dizer? Que existe uma convergência nesse meio. Todos sendo convidados, primeiro. Aí no centro nós temos algo que Jesus faz com aqueles que são convidados e resolvem segui-lo, ou são convidados por outras pessoas e resolvem segui-los, igual está aqui também, André chamando Pedro, Felipe chamando Natanael, é convite para lá, convite para cá, convite para lá. Eu sei que chega em Pedro, Jesus fala, o seu nome aqui é Pedro, e agora eu te dou o nome de Cefas. Quer dizer que ele está traçando a seguinte mensagem, todos podem vir, mas podem vir com a seguinte mensagem, vocês que estão me seguindo, vocês não são profetas, não são reis, não são ungidos, vocês são esses Cefas que eu vou edificar a minha igreja sobre a mensagem de vocês, sobre o que vocês estão proclamando. Vocês são Cefas, vocês são o Pedro, porque vocês entregaram e proclamaram a revelação de que eu sou filho de Deus. E o judeu não sabia disso, e ninguém sabia disso, e vocês são responsáveis por isso, para proclamar no deserto que eu sou filho de Deus, preparar o meu reino. Vocês são Cefas, Pedro. Ao mesmo tempo, vocês também, eu tenho que repreender vocês, porque vocês são usados por Satanás também para falar uma besteira,
de querer que eu não vá para a cruz, aí eu tenho que falar para Pedro, arreda-te de ti, Satanás. E aí você também é aquele cara que corta a orelha do soldado. E você é aquele cara que, ao mesmo tempo, entrega a revelação. Então, o que Jesus está querendo dizer? Venham todos, convidem, um convida o outro. Vamos lá, convidar aquele murmurinho, chama ele para ver, chama aquele para ver. Aí Jesus fala, olha aquele, venham na minha casa, convida. E de repente, no meio, no centro, Jesus fala assim, ó, é o seguinte, vocês estão todos aqui. O nome desse cara aqui é Cefas. Essa revelação que ele entregou aqui, que eu sou filho de Deus. E vocês vão proclamar isso, que eu sou filho de Deus. Amém? Profecia quiasmo, pinceladas em João. Amém?